O pescoço, uma das áreas mais complexas e, ao mesmo tempo, delicadas do corpo humano. Mas como será que os médicos sabem exatamente de que ponto estão falando quando se referem a alguma coisa lá dentro? Pois é, hoje a gente vai desvendar um mapa secreto que eles usam, um guia completo dos níveis cervicais. Já pararam para pensar nisso? O pescoço é como se fosse uma avenida super movimentada, cheia de estruturas vitais. Então, como é que os especialistas conseguem se comunicar com uma precisão cirúrgica sobre um local exato ali, seja para um diagnóstico ou para planejar uma cirurgia? A resposta está num mapa bem especial. Para resolver esse desafio, a medicina basicamente criou um idioma próprio para o pescoço. É um sistema totalmente padronizado que permite que todos os profissionais da saúde, em qualquer lugar do mundo, falem a mesma língua e se entendam com absoluta precisão. E esse idioma é o sistema de níveis cervicais. O que é isso? É basicamente uma forma de classificar e agrupar os linfonodos do pescoço em zonas, em regiões específicas. Pensa que é como se fossem os bairros de uma cidade. Essa classificação é, sério, fundamental para a comunicação e para todo o planejamento médico. E olha só, aqui está o nosso mapa. Essa visão geral já dá uma ideia de como essas regiões todas se organizam. Então agora, vamos fazer um tour guiado por cada um desses bairros anatômicos para a gente entender direitinho como tudo se encaixa. Bom, vamos começar nossa jornada pela parte de cima do mapa. Vamos focar nas regiões mais altas do pescoço que ficam logo ali, abaixo da mandíbula. A nossa primeira parada, o nível I. Ele corresponde aos linfonodos que a gente chama de submentonianos e submandibulares, localizados bem embaixo do queixo e da mandíbula. É como se fosse o ponto mais ao norte do nosso mapa. As fronteiras do nível I são bem definidas por estruturas como o osso ióide, por exemplo. Ele ainda se subdivide em nível IA, que fica bem no meio, na linha central, e o IB, que fica um pouco mais para o lado. Essa área, aliás, é muitas vezes a primeira a ser checada em casos de câncer de boca, por exemplo. São esses detalhes que dão toda a precisão para esse idioma médico. E olha aí no diagrama, dá para ver direitinho onde o nível I se localiza. Reparem nas áreas IA e IB em destaque. Visualizar assim ajuda muito a entender a localização exata, não é mesmo? Ok, seguindo o nosso tour, vamos descer um pouquinho para o nível 2, que são os linfonodos jugulares superiores. Agora a gente já está se movendo mais para a lateral do pescoço. O nível 2 já é uma região maior. Ele vai da base do crânio até aquele osso ióide que a gente já falou. E a estrutura-chave para a divisão dele é a veia jugular interna. É ela que separa a área nos subníveis 2A e 2B. Por isso mesmo, essa é uma área crítica para a disseminação de tumores da garganta e da língua. A localização em relação a essa veia é o ponto crucial aqui. Olhando de novo para a imagem, a gente vê os níveis II e IB em destaque. Eles formam a parte de cima daquela grande avenida de linfonodos que acompanha a veia jugular. Agora, vamos mergulhar no coração do pescoço, na chamada cadeia central. A gente vai continuar descendo ao longo dos grandes vasos para explorar os níveis 3 e 4. Chegamos ao nível 3. Continuando a descer por aquela mesma cadeia jugular que a gente encontrou no nível 2, agora estamos bem na porção média dela. As referências aqui são super claras. O nível 3 fica entre o osso ióide, que já vimos, e a cartilagem cricoide, que fica um pouco mais para baixo. Linfonodos nessa área podem indicar problemas na laringe ou na hipofaringe, o que faz dela uma zona de enorme interesse clínico. A imagem mostra para a gente a posição dele bem no centro da cadeia, perfeitamente encaixado entre os níveis I e 4. É essa localização precisa que torna o sistema todo tão poderoso. Continuando nossa descida, chegamos ao nível IV. Essa é a base da cadeia jugular central. Já estamos nos aproximando da clavícula. O nível IV se estende desde a cartilagem cricoide até a clavícula. Essa região é particularmente importante, porque muitas vezes é um dos primeiros lugares onde aparecem metástases de cânceres da laringe e da tireoide. E nessa visualização, a gente vê o nível 4 como a última parada nessa rota central antes de chegar no tórax. Com isso, a gente completa a principal cadeia vertical do nosso mapa. Mas o mapa ainda não está completo. Agora, vamos explorar as regiões que ficam ao redor, preenchendo os espaços que faltam, a parte de trás, a da frente e a que já entra no tórax. Para completar o mapa, então, a gente precisa olhar essas áreas vizinhas. O nível V, conhecido como triângulo posterior, cobre a lateral e a parte de trás do pescoço. Ele é bem relevante para tumores da nasofaringe. Já o nível 6 é o compartimento central, bem na frente da traqueia.
uma área crucial para cânceres de tireoide, e por fim, o nível 7, que já desce para o mediastino superior, na entrada do tórax. Juntos esses 3 níveis preenchem todos os espaços restantes do nosso mapa. Bom, depois desse tour super detalhado, a pergunta que fica é: tá, mas por que tudo isso importa na prática? Vamos agora conectar os pontos e entender a utilidade real desse mapa no dia a dia. Aqui a gente vê os 2 mapas lado a lado, o desenho anatômico mais clássico e a representação 3D. Juntos, eles mostram como um conceito que parece abstrato, o de níveis, se traduz numa anatomia real, de verdade, o que dá uma clareza incrível. Então, o ponto crucial é este. O mapa é vital. É ele que permite fazer o estadiamento preciso de tumores, que guia as mãos de cirurgiões em operações super delicadas, que direciona os feixes da radioterapia com exatidão e, talvez o mais importante de tudo, garante que toda a equipe médica esteja falando o mesmo idioma. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. O sistema de níveis cervicais é, na verdade, um mapa de um território que a gente não consegue ver a olho nu. E fica a pergunta: que outros mapas invisíveis de funções, de sistemas, ainda existem no corpo humano só esperando para serem descobertos e explorados por nós?